Você acordou envolto no abraço denso do cheiro de fuligem. Um cheiro preto, sólido como as paredes de madeira úmida que o cercavam. A fumaça, relutante, ainda enrolava seus fios tímidos pelo ar, coçando sua garganta cansada com a insistência de um velho amigo que nunca se vai. As brasas mortas do forno cochichavam segredos esquecidos, sussurros de calor que prometiam perigo ao menor descuido. Você sentiu o peso das mãos calejadas, do carvão frio e áspero, que parecia absorver dias e noites de sua vida. Cada pedaço mais pesado, mais difícil de manejar, enquanto seus pés, desprotegidos contra o chão de pedra fria, ancoravam seu corpo em uma rotina quase esquecida pelo tempo. O ar, denso e abafado, parecia se fechar ao redor de você. Calor excessivo demais para o anoitecer que chegava, e o som ritmado da pá batendo contra o cinzel transformava tudo em uma sinfonia lenta, pesada, que marcava o compasso do seu sofrimento silencioso. Você estava no Japão, num tempo em que a sobrevivência dependia do fogo que você controlava com precisão quase mortal. Lá, naquele período antigo, o carvão não era só fonte de calor, mas uma sentença difícil de carregar. Era um estranho ritual onde o menor erro era como uma chama que se espalha rapidamente, invisível e implacável. Nada da vida moderna estava perto, com seus alarmes digitais e cafés cheios de coma cremosa. Poderia se comparar, seria nojento demais olhar para o micro-ondas barulhento e lembrar do calor constante e sufocante que você enfrentava. Pelo menos a eletricidade não queimava a pele, nem se disfarçava tão bem em silêncio. Cada dia sua rotina se desenrolava à sua volta como um filme em câmera lenta. Você separava os pedaços negros de carvão repetidas vezes, sentindo a textura quebradiça e viva sob seus dedos. Cada fragmento parecia segurar a promessa de um instante de calor e também uma ameaça velada. Você limpava o suor, borrando o preto da fuligem contra a pele e o tecido áspero de sua túnica, enquanto a fumaça insistia em entrar pelas narinas, pegajosa e incômoda. O ritmo lento das tarefas repetidas ecoava pela oficina com uma regularidade quase hipnótica. Você girava a pá, escutava seu tilintar metálico e mais uma vez separava o carvão, com um ritmo tão constante que quase esquecia o perigo que lhe espreitava. Então, naquele momento de quase meditação, um som diferente surgiu. O silêncio estranho que caiu foi mais denso do que a fumaça. Um sussurro abafado, uma troca de olhares furtivos entre vizinhos que, embora disfarçada, parecia carregar um peso invisível. O perigo não. Era uma faísca caindo, mas a espera tensa pelo que ainda não viesse. Seu nome não era chamado, mas o aviso estava claro. Você sentiu o ar mudar. O calor carregado se tornou mais pesado. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. Você respirou fundo, o ar pesado preenchendo seus pulmões, com cheiro de madeira queimada
e ossos velhos. O calor do forno agora parecia uma presença constante, quase palpável, envolvendo seu corpo cansado como uma roupa molhada. Seus dedos, enegrecidos pelo carvão, pendiam, pesados à sua frente. O toque do pó escuro grudado na pele, criando uma sensação quase de anestesia tátil. Você sentiu o tempo escorrer devagar sob a pele, fluindo lentamente como a fumaça que se ergueu em espirais preguiçosas para o teto. A luz difusa que entrava pela fresta da porta deixava tudo ainda mais sombrio, fazendo com que seus olhos se acostumassem a uma penumbra que parecia esconder não apenas os contornos da sala, mas também o destino invisível que lhe aguardava. Você deu um passo, sentindo a rugosidade fria da pedra sob os pés descalços. O chão, quebradiço e irregular, parecia guardar segredos antigos. A poeira acumulada era um lembrete silencioso do tempo que fazia daqueles cantos algo esquecido pelo mundo lá fora. O movimento foi lento, calculado, como se cada músculo precisasse convencer o corpo a continuar. Seus olhos ainda ardiam pela fumarada que, insistente, se infiltrava nas suas narinas, deixando um gosto amargo na boca seca. Ao seu redor, o ar parecia pesar mais a cada instante, uma pressão sutil que apertava o peito, enredando sua respiração em um nó constante de alerta silencioso. A qualquer momento você sabia, algo poderia mudar, e essa expectativa silenciosa pesava mais do que as brasas ainda moribundas na fornalha. Então você viu o brilho tênue da mudança refletido na superfície opaca de uma vasilha próxima. Uma luz diferente da chama que oscilava, algo que lhe impeliu a seguir até ali, lentamente, com passo medido e pesado, hipnotizado pelo movimento quase imperceptível das sombras que ansavam ao redor. O corredor estreito inspirava um sentimento ambíguo, como um convite silencioso entre a ordem daquela rotina sufocante e o mistério do desconhecido à espera. Você tocou a parede áspera. O calor emana da madeira negra sem vida, com uma textura que lembrava o couro seco, uma resistência silenciosa sob seus dedos. Cada fissura parecia um labirinto de histórias que se perdiam no silêncio da noite, e o tato despertava uma sensação de isolamento, enredando ainda mais seus pensamentos em estranheza e dúvida. O som fraco, quase um murmúrio vindo do outro lado daquela parede, cresceu devagar em sua consciência, afastando sua atenção do carvão e do calor. A respiração contida, o ritmo do seu coração tornava-se presente, pulsando no silêncio com a força de um tambor distante. Você percebeu então uma batida irregular, como se algo estivesse tentando se comunicar através daquele silêncio pesado. Cada passo que você dava ecoava no corredor, tão interminável quanto seu cansaço, e o toque de seus pés no chão reverberava como um segredo compartilhado apenas com você mesmo. A fumaça continuava a se enrolar, insistente, contorcendo-se no ar como uma dança lenta e constante. Uma lembrança atrás de você, do calor e dos perigos já enfrentados, e à frente de tudo o que restava a enfrentar. Você parou por um momento, absorvendo a quietude que parecia exalar das paredes úmidas, da madeira impregnada com odores ancestrais de fuligem
e suor acumulados nos dias longos. A calma era tensa, um espaço entre as batidas do seu coração, um intervalo precioso e frágil onde o perigo rondava, invisível, mas presente. Era então, nesse instante contido, que você ouviu um estalo muito sutil, vindo lá do fundo, como se uma pequena fagulha rompesse o silêncio e prometesse mudar o curso daquela existência lenta. Seu corpo inteiro congelou, os músculos se tensionando em alerta. Você sentiu o ar mudar novamente, não mais o calor do fogo, mas a umidade densa da noite que se aproximava misturada com um leve aroma metálico, frio e cortante. A porta que antes parecia um mero limite, agora se tornava uma barreira viva entre dois mundos, o quente e sufocante da fornalha e o frio incerto do lado de fora. Para além da porta, você podia quase ouvir o murmúrio do vento contra as folhas, uma canção distante e vagarosa que embolava-se ao som cadenciado dos passos pesados, que você mal ousava pensar em repetir. O silêncio, entretanto, era mais ensurdecedor que qualquer barulho, uma ausência tão densa que parecia apagar tudo ao redor. Você retomou a pá, sentindo o peso familiar e amargo que queimava a pele, a tarefa repetida que mantinha seus pensamentos longe do perigo que pairava como uma sombra invisível. O barulho do metal contra o carvão era um pulsar constante, uma âncora, para manter a mente presa ao presente, enquanto o corpo se movia em um ritmo ritualmente cansado. Ainda assim, aquele estalo ecoava na sua memória, um desconforto palpável que arranhava as bordas da sua concentração. Você percebeu, com um frio súbito na espinha, que algo além do fogo antigo e da fumaça negra esperava silenciosamente, escondido nas sombras que se moviam no limite do seu campo visual. Sem conseguir desviar o olhar, você aproximou-se da porta, cada passo lento e pesado, como se o chão tentasse agarrar seus pés e impedi-lo. O toque frio da madeira na sua mão foi um choque contra o calor que ainda queimava seu rosto. E por um instante, você hesitou, sentindo o peso de algo antigo e inominável do outro lado. Então, a fresta sob a porta pareceu se expandir, e um fio tênue de luz prateada, como uma promessa distante, mas inesgotável, escorreu para dentro da sala. Você nunca havia sentido um contraste tão forte entre o que ficava para trás e o que estava por vir. A sombra que esperava se moveu suavemente, sem pressa, e o ar ficou mais frio ainda, um frio que não vinha do inverno, mas de uma presença que te observava em silêncio, esperando para transformar o ritmo lento do seu mundo em algo ainda mais profundo e desconhecido. E naquele instante, com a luz quase tocando sua pele e a escuridão esperando logo ali, você soube. A rotina de carvão e fogo era só o começo. O verdadeiro desafio estava prestes a se revelar, escondido na quietude que precede a tempestade. Você respirou novamente, fundo, sentindo cada partícula de fumaça dentro de si, enquanto a porta, agora entreaberta, sussurrava para o seu próximo passo. Você. Mantenha a mão firme sobre a borda da porta entreaberta,
sentindo o frio cortante da madeira, que, embora gasta, guarda aquela fragilidade de uma promessa no ar. A luz prateada que escapa se arrasta, hesitante, como se soubesse do peso que carrega, convidando seu olhar a atravessar aquele limite tênue. O ar alterna entre o calor pegajoso da fornalha e a umidade fria que invade por essa fissura, envolvendo seu corpo como um sussurro que desponta do desconhecido. Cada movimento seu é medido, lento como uma dança imposta pela pressão que nasce do silêncio pesado. O corredor estreito parece se esticar à sua frente, uma passagem que carrega o cheiro ácido da madeira velha, misturado ao odor frio e metálico que deixou uma marca invisível no ambiente. Seus dedos percorrem a parede áspera, sentindo a textura irregular, as lascas minúsculas que sobram de um tempo que não cede. Cada trinco sobe em sua pele como delicadas farpas, um lembrete sutil da presença invisível que observa, silenciosa e paciente. Você avança. Os passos são difíceis, não só pelo chão irregular, que range sob seu peso como se reclamasse pela perturbação, mas pela sensação crescente de ser parte de algo maior, mais profundo, como se cada batida do seu coração fosse um tambor chamando para dentro da escuridão. A fumaça já não está atrás, mas na sua pele, impregnando o tecido da túnica e a memória das suas narinas com uma presença constante, intrínseca. O calor da fornalha se dissipa, mas o suor acumulado deixa sua pele úmida, visível no decaído brilho das costas. À sua frente, o corredor parece se curvar levemente, engolindo a luz que tenta enganar seus olhos. A penumbra lhe envolve, confortável e assustadora ao mesmo tempo. Seus sentidos buscam algo, um sinal, uma fresta na escuridão. Você ouve o leve sussurro do vento se infiltrando, trazendo consigo uma mistura de folhas secas e o doce amargor da terra molhada. O momento é de quietude absoluta, quase palpável, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. Você respira profundo. A fumaça, agora diluída, se mistura com o ar frio e úmido, refrescando sua garganta castigada. A sombra que parecia imóvel se move levemente à margem do seu olhar. Você não volta o rosto, mas sente seu corpo se tensionar, os músculos contrair numa resposta automática ao que não se revela. Um trecho do caminho revela, na parede oposta, um arranhado sutil, talvez a voz de uma história antiga, um nome esquecido, deixado à mão trêmula de alguém que, como você, atravessou aquela limiar. O toque do carvão em suas mãos parece distante, um lembrete do peso do mundo que ficou para trás. O silêncio é quebrado por um rangido baixo, quase sussurrado. A madeira que cede levemente sob um peso invisível, um aviso mudo que ressoa dentro do seu peito. Você segue, com passos que parecem afundar na quietude líquida daquela passagem, guiado por uma tênue luz que escapa da fresta de uma porta entreaberta à frente. A penumbra se abre em um convite mudo, enquanto o cheiro de terra molhada se torna mais intenso, como se o ar carregasse segredos e memórias enterradas sob a superfície dura da pedra e da fumaça. Seu corpo parece pesar mais a cada passo, movendo-se com a lentidão meticulosa de quem carrega a história inteira dos dias passados em cada músculo cansado. Ao chegar perto da porta, sua mão treme ao tocar a madeira fria, tão diferente da que acariciava as paredes queimadas da fornalha. Ali, o contraste é um choque,
uma ponte entre dois tempos e espaços. Calor abrasador e frio cortante, fumaça sufocante e ar fresco impregnado de vida esquecida. Você escuta, agora perto do limiar, um ruído sutil vindo de dentro do quarto à frente. O som circunstancial de um pano arrastando sobre o solo duro, seguido por uma respiração calma e ritmada, quase imperceptível. Não há pressa naquele momento, apenas a pendente tensão do desconhecido, suspensa no ar como uma folha prestes a se soltar do galho. O perfume terroso invade suas narinas, misturado a uma leve umidade que parece prometer algo diferente da rotina opressiva que lhe cobria até agora. O frio penetra a túnica, entrando pela pequena fenda na porta e abraçando sua pele como um convite segredo para um mundo além daquele. Corredor escuro. Você sente a pele do rosto arrepiar, como se o ar ali carregasse não apenas o peso da noite, mas uma presença silenciosa, observadora e antiga. O cheiro de mato e musgo contrasta com a sujidade e o carvão, que ainda dominam suas mãos e sua roupa, criando uma estranha harmonia entre o passado e o que está por vir. Por um instante você hesita, um simples momento de dúvida que se arrasta interminável. O peso do dia se sente nos ombros e na respiração pesada, mas a inquietação se recusa a ser ignorada. Você sente na ponta dos dedos a textura fria da maçaneta antiga, delicada e resistente, e o toque desencadeia uma corrente sutil que percorre todo o seu corpo. O ar muda novamente, carregando agora um sussurro tênue, que parece vir de dentro daquele quarto. Uma voz que não fala, mas chama, vibrando em harmonia com o ritmo pausado do seu coração exausto. A porta, pesada e antiga, parece agora não apenas uma barreira, mas uma promessa de algo que transcende o calor, o carvão e as sombras que consumiam sua rotina. Você faz um movimento lento, quase imperceptível, e naquele instante, sentindo o frio escorrer pelos seus dedos para dentro da alma, a luz prateada se espalha mais, revelando uma figura imóvel naquele quarto, recortada contra o brilho tênue, tão silenciosa quanto o presságio que paira no ar. Algo na sua postura, na ausência de movimento, parece dizer que a verdadeira jornada estava apenas começando. E você sabe que de um jeito ou de outro, aquele encontro deixará marcas que nem o fogo mais intenso poderia apagar. Você sente a mão trêmula pousar na maçaneta fria da porta, uma resistência silenciosa, gasta pelo tempo, como se a madeira sussurrasse histórias esquecidas só para você. O contraste entre o calor úmido e denso da fornalha atrás se dissolve diante do frio que escapa do vão estreito, um frio que se enraiza na pele como a promessa silenciosa de um segredo escondido. Seus dedos apertam a madeira rente, buscando o mínimo de firmeza para um movimento que parece arrastar a si mesmo, lento, pesado, cada centímetro vencido com paciência. Um suspiro quase imperceptível escapa dos seus lábios, carregado do peso das horas passadas, imerso no odor amargo da fumaça e do carvão. O resto do mundo parece se reduzir a essa tensão tênue entre a fornalha e o corredor além da porta. Você empurra, devagar. O som da madeira rangendo, quebrando o silêncio denso, ofusca por um instante o martelar constante do seu coração. E um lampejo da escuridão além invade seus olhos, puxando-os para dentro de mistérios ainda não revelados.
Seu corpo segue, empurrado por uma combinação de curiosidade sufocada e um medo silencioso quase reverente. O corredor pela frente é estreito, engolido por uma penumbra pesada que se arrasta lenta, como um manto que se desprende do teto para abraçar o chão em sombras líquidas. O ar fresco vem carregado de um aroma agridoce, terra molhada, folhas secas, um leve toque de chá fermentado esquecido. A combinação é estranhamente vívida contra o cheiro forte e constante de carvão e suor que ainda seca em você. Seus pés descalços tocam a pedra fria do chão, irregular, cheia de pequenas saliências que punham à prova cada passo. O rangido da madeira sob o peso dos seus passos ecoa com uma lentidão quase compassada, cada som se projetando e se dilatando no espaço ao seu redor. Você nota aos poucos que a fumaça que grudava na pele começa a se dissipar, levada por uma brisa sutil que parece sussurrar de longe uma mudança iminente. A sensação é tênue. A diferença sutil entre mundo velho e mundo que brota, temerosa, do futuro. Sua mão encontra a parede ao lado. A madeira azulada é fria e irregular sob a ponta dos dedos, com fissuras e veios que mais parecem canais de memórias intocadas. Cada centímetro pulsa com uma quietude inquietante, e enquanto seus dedos passeiam lentamente, seus olhos captam pela primeira vez o reflexo opaco do corredor em um velho espelho preso torto, que distorce vagamente sua imagem cansada, retorcida pela luz bruxuleante, que mal alcança esse canto. Você olha para si mesmo e vê, antes de tudo, a resistência silenciosa, como uma sombra, que nunca se desmonta. O corredor se abre em um ângulo mais largo à sua frente, permitindo que seus sentidos alcancem o alcance de um espaço maior. O cheiro de terra molhada se intensifica, misturado a uma nota sutil de madeira podre e musgo, como se o tempo estivesse alojado ali, respirando pesado contra sua pele e infiltrando-se no ar rarefeito. Você percebe o quase inaudível som de gotas caindo lentamente, um pingo úmido que ecoa lento, ritmado como um relógio natural marcando a passagem do tempo. Sua respiração se torna medida, profunda, absorvendo o cheiro frio que agora invade seus pulmões e refresca a garganta seca. Cada movimento seu é carregado de uma calma inquieta. Seus músculos sentem o peso da fadiga, mas o corpo inteiro permanece alerta, suspenso nesse equilíbrio delicado entre o que foi e o que virá. Você percebe que o silêncio ali não é vazio, mas uma presença expectante, densa como o ar após a tempestade, cheia de possibilidades inquietantes. Pouco a pouco, seus olhos se ajustam à penumbra, e a luz prateada que escapava pela fresta anterior parece agora vir de uma fonte natural e incerta, filtrada por folhas e galhos que dançam vagarosamente como o vento. Você sente a pele arrepiar fora do calor conhecido da fornalha, e o frio imputado pela noite se torna uma carícia que envolve os ombros, levando consigo o suor e a fuligem que pesavam como uma armadura. Algo mexe na sua linha de visão, tênue, quase imperceptível, uma sombra que não parece pertencer ao lugar, um movimento lento que arrasta a curiosidade para dentro de um silêncio ainda mais profundo. Seus passos retomam,
com a lentidão de quem avança por um tecido frágil, sentindo a textura invisível do perigo que se esconde em cada recanto. O vento traz consigo um sussurro que não sabe se é natural ou o convite mudo de uma presença mais antiga, mais longa que o tempo. O corredor termina na porta de um aposento entreaberto, onde o aroma de madeira molhada se mistura com um perfume leve, amadeirado, talvez de incenso esquecido, levado pelo tempo. Você para, sentindo o ar pesado da expectativa e a tênue vibração do que está prestes a se revelar. Seus olhos focam na porta, no delicado brilho que a luz prateada derrama sobre a maçaneta envelhecida, e no silêncio que parece lhe conceder um instante para escolher entre continuar ou recuar. Seu corpo pende para frente, desafiando o cansaço, as dúvidas, os sussurros invisíveis. Lentamente, você pressiona a porta e a empurra. Mais um pouquinho. Fria se espalhe pelo corredor quente e carregado de memórias. Dentro, a luz tênue revela uma figura imóvel, uma silhueta contra paredes marcadas pelo tempo e pelo abandono. O ar permanece quieto, denso, mas há um movimento sutil, um pulsar lento e controlado, como se algo vivido estivesse esperando, paciente e implacável. Você percebe que o encontro que se aproxima não é apenas com aquilo que está na frente dos seus olhos, mas com um segredo que carregará marcas profundas, que ultrapassarão o calor das brasas e o peso do carvão. E enquanto a sombra permanece imóvel sob a luz tão tênue, você sente, na pele, a promessa silenciosa de uma virada, um instante suspenso entre o passado queima e o futuro que arde em segredo, pronto para renascer, lento como a fumaça que nunca se dissipa por completo. Você empurrou a maçaneta fria até sentir a resistência ceder com um rangido longo e arrastado, como se a porta guardasse há séculos seu segredo, esperando o momento certo para se abrir. O ar que chegou até você foi um sopro úmido, carregado do cheiro forte de terra molhada e folhas apodrecidas, contrastando com a fumaça e o calor sufocante que ainda grudavam na sua pele. A câmara diante de você era um espaço escuro, amplo, onde sombras alongadas serpenteavam pelas paredes marcadas pelo tempo. O chão de pedra irregular brilhava tenuemente sob aquela luz pálida, e um silêncio opressor dominava tudo, cortado apenas pelo leve gotejar ritmado de água que parecia medir o tempo numa batida quase compassada. A mão que segurava a maçaneta tremia levemente enquanto você dava um passo hesitante para dentro daquele aposento. O frio aumentava, como se a penumbra ali tivesse adotado uma vida própria, envolvendo seu corpo numa carícia contrária ao calor que abandonara poucos momentos antes. Seus pés descalços encontravam o chão úmido, eleito para ser seu novo terreno, frios e escorregadios. Cada contato um lembrete da mudança que começava a se desenrolar. Havia um cheiro sutil de musgo, misturado a uma fragrância esquecida de madeira velha, e um toque quase imperceptível de algo mais, metálico, pungente, como se o ar carregasse fragmentos do passado, manchas invisíveis em um tecido de penumbra. Você sentiu os olhos se ajustarem lentamente à escassez da luz, captando formas indefinidas que balançavam conforme a respiração morna do espaço. O tempo parecia desacelerar,
tomando a forma de um manto silencioso que tornava cada pequeno passo uma novidade, uma descoberta. Nada se movia diretamente frente às suas vistas, mas havia uma imprevisível presença ali. Um espectro sutil que se insinuava entre as sombras, imóvel e mesmo assim pulsante. Suas mãos, ainda enegrecidas pelo pó do carvão, ficaram imóveis, roçando a vibração contra a madeira gasta de uma mesa baixa e grossa, que guardava marcas fundas de cortes e arranhões, testemunhos silenciosos de dias longos, de vidas entrelaçadas e esquecidas. O som do gotejar continuava, uma cadência irregular que parecia quase humana, tão cheia de respirações e pausas quanto a sua própria. Então, um movimento tênue no canto mais escuro daquela câmara, algo que revelou uma figura, silenciosa, imóvel, mas cheia da presença silenciosa que seu corpo reconheceu como um também viver espelho da própria história. A silhueta parecia feita de ausência e memória, um fragmento do passado que repousava ali, aguardando um toque para despertar. Você deu mais um passo, o peso de seu corpo ecoando contra o teto baixo, em estalos surpreendentemente altos. O contato dos seus pés com a pedra molhada enviava pequenos arrepios que se espalhavam pela pele, despertando as fibras cansadas dos músculos adormecidos. O ar carregava o frescor das noites esquecidas, uma neblina que, apesar da umidade, parecia limpar a fuligem impregnada em seu ser. Você sentiu a textura fria da pedra com a ponta dos dedos, vagarosamente, como se pudesse absorver a memória daquele lugar petrificado no silêncio e na sombra. A figura, ainda passando despercebida pelos sentidos comuns, tornou-se uma âncora para o seu olhar, que tentava decifrar o que se escondia na escuridão. O murmúrio do vento entrando por uma fresta oculta embalava o quarto como uma canção arrastada entre as folhas. A penumbra parecia pulsar com vida própria, revelando detalhes minuciosos da madeira solta e do musgo que abraçava os cantos, enquanto o calor que, antes queimava, havia sido substituído por uma brisa lenta, quase imperceptível, que fazia o tecido áspero da sua túnica se mexer quase sem som. Você percebeu uma mudança no ar, um aroma leve, doce e enigmático que dançava entre as notas de um incenso antigo e o cheiro úmido da terra fresca. Aquele perfume parecia envolver seu corpo, convidando-o a se entregar à quietude e ao mistério ao redor. Seus olhos agora detectavam mais do aposento, um tapete gasto, estendido com cuidado no chão, uma cadeira virada para a parede e uma manta enrugada caída perto de uma lareira vazia, cuja pedra negra ainda guardava as últimas marcas do fogo que há tempos não ardia. O contraste entre aquela imobilidade e a força silenciosa do espaço era quase palpável, como se a respiração do mundo inteiro estivesse presa naquele instante. O som do gotejar mudou, tornando-se mais lento, mais forte, ecoando como um chamado que não podia ser ignorado. Cada gota caía com um ritmo pesado, cravando-se na sua mente como um lembrete constante da passagem do tempo e da inevitabilidade do próximo passo. Seus dedos encontraram, ao acaso, um pedaço fino de tecido no chão, ressecado, frágil e frio, como as paredes ao redor, carregando a textura do abandono e da espera. Você recolheu-o lentamente, sentindo o fio solto se desprender entre os dedos
enquanto a silhueta da figura se desenhava com mais clareza contra as sombras. Naquela hora, o silêncio começou a se desfazer. Um suspiro distante, um ressoar baixo que parecia vir das profundezas do aposento, se fez ouvir, não como um som, mas como um pressentimento denso e ancestral, que vibrava no ar e se insinuava em cada célula do seu corpo cansado. Você sentiu a inexplicável certeza de que, mesmo ali, entre a escuridão e o cheiro da terra molhada, algo primordial estava para se revelar. Um segredo velho como o próprio tempo e mais afiado do que a quente fuligem grudada na pele. Sua mão, ainda segurando o tecido amarelado, trêmula, quase instintivamente, deixou-o cair no chão. O ar ao seu redor parecia se fechar, carregado daquele silêncio faminto que precede a mudança. Você não se virou, mas sentiu a respiração que não era sua, o peso invisível de um olhar fixo e paciente. A promessa no ar, pesada, negra e líquida, era de que nada ali seria como antes. O corredor estreito atrás de você pareceu encolher sob o peso daqueles segundos congelados, enquanto a luz prateada que escapara da fresta da porta ganhava força, iluminando, ainda que débil, o convite para o próximo movimento. Você percebeu que a porta, aquela barreira entre o quente passado e o frio presente, deixava uma fresta cada vez mais larga para o que viria. E naquele instante, como a fumaça que nunca se desfaz completamente, você sentiu o entrelaçar de destinos impossíveis. O limiar de uma jornada que havia apenas começado, onde o peso do carvão e do fogo se transformava numa promessa inquieta e eterna. A figura no aposento, imóvel e silenciosa, já não era apenas sombra, mas o presságio de um segredo que o aguardava, pronto para ser desvelado. Você avançou pelo corredor, cada passo desenhando um eco surdo contra as paredes úmidas, enquanto o frio que escapava do aposento à sua frente crescia em intensidade, penetrando lentamente sob a túnica enegrecida. O ar denso, pesado ainda com resquícios da fuligem, agora trazia a promessa de outra presença. Não mais o calor abrasador do carvão, mas a brisa cortante de um mistério à espreita. Seus dedos ainda tocavam o aro frio da porta aberta, sentindo a textura áspera das lascas em detalhe, enquanto seus olhos se ajustavam à penumbra quase viva que preenchia o cômodo. Ao atravessar o limiar, a quietude do aposento parecia engolir o som de seus passos, diminuindo o ritmo do ar, tornando o ambiente uma extensão do próprio silêncio que pairava sob o teto baixo. O chão de pedra, úmido e escorregadio, recebia seus pés com um frescor, que tanto aliviava o calor persistente quanto ampliava o cansaço enraizado. O cheiro acre da madeira podre misturava-se ao musgo que crescia em cantos escondidos, como se todo o aposento fosse uma cicatriz entre dois mundos, o quente e o frio, o sufocante e o libertador. Você sentiu a textura do ar, cada partícula úmida carregada de histórias antigas, deslizando sobre a pele molhada de suor frio, enquanto os olhos buscavam referências na escuridão. A penumbra escondia móveis esquecidos, contornos invisíveis que pareciam respirar com uma lentidão ligeira, como se a sombra guardasse segredos que tentavam permanecer ocultos. Em um canto, a silhueta imóvel da figura já não era apenas sombra, era uma promessa de algo feito carne pela ausência, onde o tempo parecia se dobrar para que você contemplasse a vastidão daquele encontro iminente.
O som do gotejar reverberava, lento e compassado, medindo minutos cujo peso parecia desabrochar como uma flor seca e silenciosa. Você sentiu o calor das brasas mortas afastando-se lentamente, cedendo espaço ao frio pesado e imóvel que agora lhe envolvia como um manto. O ar entre você e a figura pulsava com um ritmo tênue, quase imperceptível, uma corrente que puxava os seus sentidos para um limiar, onde o silêncio encontrava o suspiro de uma história que ainda estava por ser contada. Sua mão tremeu levemente ao repousar sobre a mesa marcada por cortes profundos, e a aspereza da madeira velha despertou uma memória silenciosa em seus dedos. Aquela superfície carregava o peso do passado. Dias longos de trabalho árduo, noites em claro e segredos sussurrados à meia luz. O contato reanimou um resquício de presença, uma aliança invisível entre o corpo cansado que você habitava e o tempo que insistia em seguir seu curso, indomável e implacável. Você respirou lentamente, sentindo o ar frio e denso que preenchia o espaço, misturando os odores de terra úmida e fumaça, reduzida a quase nada. A silhueta diante de seus olhos começou a ganhar contornos, uma forma que não se movia, mas que parecia pulsar com uma energia muda, profunda. O cheiro do incenso antigo, quase expirado, misturava-se ao sutil aroma metálico que parecia impregnar o aposento, um lembrete mudo de que a quietude escondia algo latente à espera do momento certo para se revelar. A sensação de ser observado virou uma pressão tênue na sua nuca, como dedos invisíveis que roçavam sua pele, um convite e um aviso simultâneos. Você não recuou, mas o movimento interno para se manter imóvel era uma batalha silenciosa de respeitos e medos ancestrais. No reflexo fosco do espelho torto, suas pupilas dilatadas revelavam a fatiga profunda, enquanto a respiração se tornava um ritual de acalmação que mantinha o corpo alerta e a mente suspensa. Um suspiro quase inaudível escapou da presença imóvel, como um vento que atravessa o corredor gelado dos seus ossos. E foi então que você percebeu, além daquele olhar que não piscava, havia uma verdade velada, um peso que não se explicava, mas que se sentia no silêncio pesado, quase como o toque frio de um punhal escondido sob a roupa. A luz prateada que entrava pela fresta da porta parecia pulsar em sincronia com o bater incerto do seu coração, tornando o instante tenso e frágil como a última chama de uma vela prestes a se apagar. Você deu um passo à frente, lento, pesado, como se cada músculo resistisse a se mover, dominado pelo peso daquele momento carregado de significados não ditos. O chão sob seus pés parecia se expandir, absorvendo seu peso e refletindo sua hesitação. O frio agora era uma presença viva, que convidava ao segredo e advertia contra a pressa. Seus dedos deslizaram até a borda da mesa e, por instantes, se detiveram, segurando com firmeza o suporte que o ancorava naquele limiar tênue. O silêncio começou a se dissolver em um sussurro distante, um eco suave que não vinha do aposento, mas de algum lugar além do corredor, como uma voz esquecida capturada pelo vento que circulava entre paredes e tempos. O ar pareceu vibrar por um breve instante, e o aroma da terra molhada se intensificou, levando consigo a promessa sutil de mudança. A sombra não se moveu, mas você sentiu, com uma certeza urgente, que ela era a chave para um segredo antigo, prestes a se abrir com uma lentidão inevitável. Seu corpo inteiro pareceu se inclinar para essa revelação silenciosa.
o momento fragilizado entre o que foi e o que será. A penumbra à sua volta permanecia espessa, mas algo na atmosfera mudou para sempre. O silêncio tornou-se uma ponte, um convite pesado como carvão que ainda impregnava sua pele, para seguir um caminho que você ainda não conhecia. E assim, com a mão ainda sobre a madeira fria, você soube que o próximo passo não seria apenas físico. Era um mergulho profundo, um despertar inconsciente para algo que já o esperava desde o primeiro suspiro da fumaça. Algo que a sombra imóvel, naquela sala quente e úmida, começava a revelar, lenta e inexoravelmente. Você avançou pelo aposento úmido, cada passo seu revelando o som surdo da pedra sobre os pés descalços, um eco contido que parecia respeitar o silêncio quase sagrado daquele espaço. O frio escorregava pela sua pele, fugindo da espuma molhada das suas roupas e penetrava na superfície quente que ainda carregava a memória do forno. O choque dos opostos queimando juntos no mesmo instante. O ar e, agora, impregnado de um aroma forte, de terra molhada e mosco envelhecido, envolvia seu corpo como um véu pesado, um sussurro antigo que tecia histórias não contadas. Cada pequena gota que caía de algum lugar oculto reverberava lenta, como se cronometrasse sua hesitação. Você sentiu o peso do tempo prendendo seu corpo aos poucos, tornando a respiração ritmada numa tarefa que precisava guardar para si. Seus dedos, ainda manchados pela fuligem, arrastaram-se pela superfície áspera da mesa antiga, segurando-se ao redor dos sulcos e cavidades feitas por mãos invisíveis que já haviam vivido ali. Seu olhar tentou decifrar a sombra imóvel que ocupava o canto mais escuro da sala. A figura permanecia quase estática, feita de ausência e silêncio. Ela absorvia toda a luz tênue que escapava pelas frestas da janela quebrada, pulverizando-a em uma penumbra que parecia mais densa a cada segundo. Sua presença era um murmúrio escondido por trás das paredes gastas pelo tempo, uma promessa velada que se agarrava à respiração ambiente, fazendo o ar parecer pesado e carregado. Você sentiu um arrepio que se espalhou devagar, não causado pelo frio, mas por algo indefinido dentro daquela quietude. Como se o espaço entre suas costelas apertasse, conduzindo o fluxo do ar presa numa dança lenta. O som do gotejar fazia companhia ao bater do seu coração. Ambos cadenciados, anotando o passar de um momento que parecia se estender para sempre. Um intervalo entre mundos. Então o toque leve do tecido entre seus dedos se tornou uma âncora para seus sentidos. Um contato que, apesar da fragilidade, firmava sua conexão com o momento presente. O pedaço fino de pano carregava um cheiro que você não conseguia nomear. Um misto de poeira antiga, couro esquecido e um fio tênue de algo orgânico, quase imperceptível. Você se apoiou sobre a mesa, sentindo o suporte firme, a madeira crua que se opunha à leveza das suas movimentações. Na penumbra ao redor, o ar parecia vibrar, quase palpável, como se uma presença pulsasse, esperando pelo instante correto para se revelar. Seus olhos buscavam captar qualquer mudança no ambiente. A luz ambiente oscilava nas formas da sala,
refletindo em algo que parecia brilhar um pouco, um lampejo sutil que desaparecia assim que sua atenção se voltava para ele. O cheiro de incenso misturava-se à terra úmida e ao musgo, uma combinação que criava um efeito quase hipnótico, trazendo uma estranha paz no meio da tensão. Você percebeu que, apesar da quietude, o espaço respirava, uma respiração lenta, crescente, um ciclo silencioso de espera que envolvia tudo em seu redor. O som distante de algo deslizando sutilmente sobre o chão duro interrompeu o silêncio. Não era rápido, nem ameaçador, mas suave, grave, como um murmúrio de folhas movidas pela brisa. O corpo inteiro se tensionou, não pela surpresa, mas pela expectativa crescente de algo que estava para se manifestar. Você não virou os olhos, mas seus músculos se apertaram, prontos para o que quer que fosse aproximar-se. A penumbra se aprofundou e a figura no canto relembrou uma estátua antiga, imóvel, embora cheia de uma energia indizível. Você sentiu a textura fria e úmida do chão sob seus pés novamente, o contato levando um lembrete palpável da realidade dura que sustentava aquele momento de quase magia. O contraste entre o calor que havia deixado para trás e o frio cortante daquele aposento se solidificava. Lá fora, um vento quase inaudível sussurrava entre as folhas secas, trazendo para dentro do aposento um fresco que contrastava com a umidade presente. Esse sopro parecia varrer o tempo ali dentro, misturando passado e presente em um único instante contínuo. Você percebeu que, por trás daquela sombra, havia um movimento lento, quase um piscar, uma respiração própria e invisível. A luz já não era apenas um brilho pálido. Agora ela pulsava levemente, rítmica, acompanhando o teu próprio compasso, enquanto um aroma sutil e metálico se fortalecia no ar, prendendo sua atenção onde antes só havia espera. Um convite silencioso para avançar, para aceitar o peso do desconhecido e abraçar o que estava emergindo. Você deu um passo hesitante, cada músculo resistindo, mas a vontade era mais forte. O frio saltou em sua pele, não como incomodação, mas como um toque delicado, aquele que faz lembrar de algo que se estava prestes a... porta por onde entrara já parecia atrás de você um mero vestígio, e o aposento inteiro, com seu silêncio pesado, tornou-se um ponto fixo no tempo. Então, como o ar itself tremesse com um segredo guardado há séculos, a figura finalmente se moveu. Um gesto mínimo, uma inclinação despregada da sombra, um sinal que dizia mais do que palavras poderiam. Você sentiu o peso daquela ausência tornada presença, o choque lento de um reconhecimento profundo. E soube que o momento que por tanto esperava começava a se desenrolar. O silêncio voltou, agora diferente, carregado de significado. O espaço ao redor parecia se comprimir, e seus olhos fixaram-se numa resposta que ainda não vinha, mas pulsava com intensidade suficiente para quebrar a calma aparente. Você sabia, antes mesmo de entender o que viria, que nesse instante suspenso, as sombras da sua rotina velha e pesada finalmente começavam a se curvar diante da verdadeira história à sua frente. Uma narrativa lenta, persistente, como o fogo que nunca se apaga, mesmo quando tudo parece ter virado fumaça. E ali, naquela penumbra úmida e fria,
a porta do desconhecido escancarou-se para você. Um convite irresistível e silencioso para atravessar o próximo limiar. Você permaneceu imóvel, adentrando aquele aposento úmido, sentindo a pedra fria receber seus pés cansados com um frescor que queimava suavemente, como se cada passo lavasse o calor sufocante que a fuligem deixou em sua pele. O ar pesado, agora úmido e denso, envolvia seu corpo como um manto silencioso, trazendo consigo o aroma terroso da madeira apodrecida, mesclada ao sutil perfume de musgo e folhas mortas, um cheiro que parecia carregar o peso esquecido do tempo suspenso naquele lugar. Ao seu redor, a penumbra acomodava, a escuridão em gentis curvas, contornando móveis gastados e cantos onde o musgo se entranhava nas frestas da pedra, amplificando aquela sensação de abandono quase sagrado. Um som lento e compassado de gotas caindo contornava o silêncio. Não um ruído invasivo, mas um pulsar ritmado, quase como o bater ameno do seu próprio coração, marcando o compasso lento e imutável do tempo que escorria devagar entre aquelas paredes. Sua mão deslizou contra a madeira áspera da mesa baixa, sentindo as cicatrizes profundas que outrora foram cortes, agora marcas do esquecimento e da passagem vagarosa dos dias. A textura escura e rugosa contrastava com o frio que emanava do chão, criando naquele toque uma sensação de ancoragem, um ponto firme em meio ao limbo que parecia engolir seus sentidos. As manchas e lascas revelavam histórias que os olhos precisavam imaginar, segredos trancados em silêncio e sombra. No canto mais distante, a silhueta da figura permaneceu imóvel, uma presença densa e silenciosa, quase uma extensão da escuridão que a circundava. Seus olhos tateavam a sombra, buscando entendimento, mas tudo o que encontravam era uma promessa contida, um mistério aguardando para ser desvelado. A luz que atravessava as frestas da janela moribunda coloria aquela forma com reflexos tênues, transformando-a em algo que pulsava junto com o ar frio que penetrou desde a porta. O gotejar pausado crescia em seu ouvido, cada gota caindo com um peso que parecia não apenas cronometrar o tempo, mas também prenunciar um segredo iminente, um chamado que pairava entre o som da penumbra e o sopro do vento que entrava tímido, trazendo o sussurro distante das folhas que dançavam do lado de fora. Era uma canção lenta, quase hipnótica, que fazia seus músculos relaxarem, apesar da tensão que percorria cada centímetro do seu corpo. Você sentia um arrepio rastejar pela espinha, não provocado pelo frio, mas por algo mais profundo, uma presença invisível que parecia observar, paciente e atenta, aguardando o instante certo para se revelar. O frio da pedra descia por suas costas como um toque delicado, um lembrete silencioso da fragilidade entre o calor do passado e o frescor do desconhecido que começava a preencher o ambiente. Seu olhar captou um leve movimento naquela sombra imóvel. Um gesto sutil, quase imperceptível, mas que fez seu corpo reagir com uma mistura confusa de receio e curiosidade. A respiração parecia travar por um momento, tornando o silêncio ao redor tão denso que até o ar se fazia pesado, carregado do aroma enigmático de incenso antigo e terra úmida.
Você percebeu que aquilo não era apenas um encontro, mas uma passagem entre a história que você carregava e o futuro que começava a despontar. Os dedos, ainda enegrecidos pela fuligem, repousaram sobre o pedaço delgado de tecido que estava esquecido no chão, sua textura ressecada e fria, contrastando com o calor que vinha do seu próprio corpo. O toque do pano trouxe à tona uma sensação estranha, como se as fibras guardassem memórias invisíveis. E todas as coisas que não vão passar por aqui são testemunhas ao ar. Olhe em seu eterno. E ao ponto de encerrarmos dele, pela destelícia, um ponto de toda a revelação do presente da terra, um eco distante de passos e suspiros que haviam atravessado o tempo ao seu lado. Você deixou o tecido escorregar lentamente, sentindo o peso do momento crescer no ar. O frio do aposento parecia se intensificar, envolvendo-o inteiro, mesmo que o fogo antigo ainda queimasse com pequena insistência na memória da pele. O silêncio ao redor da figura aumentava, transformando, mas que tecia a atmosfera com uma beleza singular e sagrada. A respiração do mundo parecia se unir à sua, lenta e ritmada, enquanto você congelava num instante onde o tempo parecia suspenso, e o passado, o presente e o futuro se entrelaçavam numa teia invisível. Aos poucos, os contornos da figura ficaram mais nítidos, uma silhueta delicada, vestida com o peso das eras, imóvel, porém viva na sua imobilidade, trazendo uma tranquilidade aguda que desarmava tanto o medo quanto a incerteza. O cheiro do incenso se intensificou, misturando-se ao aroma da terra molhada, criando uma fragrância que preenchia o aposento com a sensação de reverência e mistério. Você sentiu a umidade descer pelo rosto, um arrepio sutil que era mais uma carícia do que um aviso, uma ponte que unia o cotidiano pesado do carvão e da fumaça ao segredo imenso daquela noite silenciosa. O ranger da porta atrás de você fez-se presente, quebrando o breve transe do momento. Mas longe de dispersar a magia, apenas intensificando a consciência do espaço entre você e a figura. Você deu um passo só, medida e pesada, como se cada milímetro representasse uma decisão lenta e irrevogável. O chão frio parecia segurar seu peso, resistindo à pressa, enquanto seus sentidos se agudizavam para captar cada mínima alteração naquela atmosfera carregada. Era como se o aposento inteiro respirasse e esperasse, como se a história estivesse suspensa no limiar entre o passado que você conhecia e o horizonte incerto à sua frente. A luz tremeluziu novamente, refletindo-se na superfície rugosa da parede, antes que a sombra se movesse outra vez. Um gesto lento, voluntarioso, que não chamava a atenção, mas que dizia silenciosamente que a jornada que você estava prestes a iniciar estava apenas começando, profunda e irrevogavelmente. E naquele instante, o mundo se recolheu em silêncio, deixando que você escutasse, na quietude tensa, o pulsar longe e firme do que ainda estava por vir. Uma promessa que não se podia ignorar, tecida nas sombras que se alongavam sob a última luz do crepúsculo. Você avançou com a mão ainda repousando firme na madeira fria da maçaneta, sentindo cada lasca,
cada imperfeição, como se ela sussurrasse histórias silenciosas, antigas demais para serem ditas em voz alta. Ao empurrar a porta com a lentidão que o peso do momento exigia, o aposento escuro se revelou com uma penumbra acostumada à solidão, fria, úmida, mais longe do claustro sufocante onde o carvão reinava absoluto. O ar entrou em seu corpo como uma promessa de mudança, uma mistura úmida de terra fresca, madeira podre e musgo, carregando o cheiro esquecido do tempo. Você sentiu a fumaça preguiçosa que grudava na sua pele começar a se dissipar, levada por essa brisa quase imperceptível que invadia o espaço, lavando o cheiro amargo do calor queimada. Não era só o corpo que se libertava dali, mas uma parte da sua alma cansada. No canto oposto, envolta em sombras curiosas, a figura que antes parecia uma estátua tomou contornos mais humanos, menos desconhecidos. Não veio nenhuma palavra, nenhum gesto brusco, apenas a quietude, um contraste absoluto com o som do gotejar ritmado que preenchia aquele espaço, marcando um tempo que não se apressava nem retrocedia. Era como se a atmosfera respirasse acompanhando seu próprio alento lento, um diálogo silencioso entre o presente e o que ali esperava. Você sentou-se delicadamente na borda daquela mesa gasta, sentindo a aspereza da madeira triangular contra a pele da mão enegrecida, uma superfície única onde o tempo havia deixado suas marcas, cicatrizes visíveis que contavam, sem uma palavra, dos dias de trabalho árduo e do abandono melancólico. A figura permaneceu imóvel, como se estivesse guardando não apenas a escuridão, mas também as memórias há muito adormecidas, enquanto seus olhos se ajustavam ao leve brilho que escapava por pequenas frestas, percebendo o contraste entre o musgo úmido nos cantos e o negro antigo da pedra. Você sentiu a respiração lenta da noite envolvendo o aposento. O frescor entrava pelo vão da janela quebrada, mesclando o som distante do vento com o murmurinho da água que insistia em cair. Aquela cadência regular tinha algo quase ritualístico, como se meditasse junto com você, ressignificando o tempo que cansara de ser apenas opressão. O peso da fuligem em suas mãos começou a se sentir menos denso, como se parte dela se dissolvesse naquele ar limpo e úmido, e a pele, marcada por dias de carvão e suor, agora puxava uma frescura tímida que ainda não era conforto, mas já não era sofrimento. Seu corpo cansado relaxava em ondas lentas, cedendo um pouco da rigidez forjada por rotinas exaustivas, enquanto os detalhes do aposento despontavam em sua visão, agora mais clara. Havia um fio tênue de incenso, quase apagado, que escondia um aroma doce e amadeirado, conciliando o frio do ambiente com um conforto difícil de explicar. Era quase como se aquele lugar guardasse a essência de um ritual antigo, uma passagem. Algo em sua pele sentiu essa verdade, uma sutil gravação da história não dita, um convite à aceitação serena. Você tocou novamente o tecido frágil que descansava no chão, agora próximo da mesa, sentindo-o. Fio esgarçado se desfazer lentamente entre os dedos. Um símbolo, talvez, do que se encerrava ali. Um deixar ir, um fechar de ciclos. A sombra no canto parecia observar, imparcial e paciente, como quem entende que o tempo não se mede mais em minutos, mas nas transformações que ele bloqueia ou libera. Não houve pressa,
para decidir se aquele era um final ou um começo. Apenas o silêncio crescente preenchido pela pausa da sua respiração e pela insistência calma do gotejar da água. Você permitiu que a mente, cansada e ainda um pouco turva, se desligasse lentamente das amarras do calor opressor e da fumaça. Esse ar leve e fresco, quase um sussurro da natureza, era um bálsamo improvável e precioso. Levou um momento para que os olhos repousassem numa última vez nas paredes marcadas e naquele pequeno campo de sombras onde a figura permanecia. Era impossível dizer ao certo se ela estava ali apenas como testemunha ou como guardiã de um segredo mais profundo. Mas você sentiu que aquele encontro encerrava algo mais vasto do que o chão frio sob seus pés ou as brasas mortas do forno. Era o ponto de cruzamento entre o que foi vivido e o que surgiria, o limiar onde a história pessoal se dissolvia na imensidão do tempo. Você se deixou escorregar para trás, apoiando as costas na parede úmida, sentindo o frio subindo suavemente, conduzindo a um estado lento de quietude. As últimas fagulhas do passado queimavam longe, a fumaça se dispersava com o vento, e o espaço entre o antigo e o que vínhamos a chamar de futuro se ampliava diante do seu olhar. Não havia pressa, apenas um convite sem palavras para se preparar ao abraço tranquilo. Da noite, a calmaria pós a tormenta. Olhou uma última vez para o teto manchado, viu o reflexo tênue da luz prateada atravessando as frestas daquela sala esquecida e, com um suspiro que carregava a tonicidade de quem tem permitido deixar ir, fechou os olhos. O mundo lá fora esperava, mais suave, mais frio, menos barulhento, e você sentiu que finalmente podia recomeçar. O gotejar continuou, sereno e compassado, enquanto o silêncio envolvia tudo num manto aconchegante. E quando o ar entrou finalmente em equilíbrio, você se deixou afundar num sono leve, profundo, embalado pela promessa de um novo ciclo. Assim, a rotina de calor abrasador, suor e carvão encontrou seu descanso e sua paz. Naquele aposento úmido, entre sombras e terra molhada, onde o presente agora era feito de calma e aquilo que antes era passado, agora virava memória serena.